Buenas noches, hermanos. Estou muito contente de estar com vocês online e muito contente também de ter passado cerca de 8, 10 dias com vocês. Foi um tempo incrível em Paraguai. Também muitas graças por terem cuidado de nossa hija. Ela voltou bem animada. Jimena cuidou da Paula também. A Paula precisou de ajuda, necessitou de ajuda de Jimena. Muitas graças, Jimena. E todos vocês por ter recebido a nós outros com tanto amor. Somos muito gratos pelo amor da igreja. E vamos continuar a nossa classe da semana passada. Me gostaria de fazer uma breve oração em português. Deus eterno, Pai, louvado seja o nome santo do Senhor. Pai, muito obrigado, meu Deus, por esses dias que eu passei na igreja de Assunção, no Paraguai, ter tido um contato mais próximo com meus irmãos, com minhas irmãs, Pai, ter um contato mais próximo, também ter tido a oportunidade, Pai, de apreciar, né, a natureza que o Senhor criou no Paraguai, ter tido tempos de oração, ter podido refletir, né, orar. E eu quero muito agradecer ao Senhor por todas essas coisas e pedir ao Senhor, Pai, que me conduza minhas palavras, as palavras da Cristina, que a gente seja apenas testemunhas, que sejamos apenas aqueles que vão transmitir para nossos irmãos aquilo que o Senhor quer falar acerca da condução de nossas famílias. Somos imperfeitos, mas o Senhor usa, Pai, homens e mulheres imperfeitos para que a obra do Senhor seja feita. Que o Senhor possa usar todos nós aqui, Pai, para que a obra do Senhor continue progredindo nas vidas dos nossos filhos, netos, Pai, das gerações que vêm pela frente. Abençoa-nos aqui, Pai, em cada palavra, que o Espírito Santo possa nos conduzir em cada coisa. No nome de Jesus eu te oro e agradeço. Amém. Amém. Então, vamos continuar, começando hoje. Nosso tema é Padre, busquem seus filhos. E só um minuto, filha, quer dar um tchauzinho aqui para a igreja? Por favor. Nuestra hija vai dar um tchau para aqui, a igreja de Paraguai. Então, estamos todos juntos hoje. Pode passar a próxima, por favor? A próxima. Esta foi a escritura na qual refletimos na semana passada e em várias classes, não? Deuteronômio 6:4-9, e vamos volver a refletir um pouco sobre esta escritura, que é uma ordem que Deus nos deu quase desde o princípio, não? De cuidar de nossas famílias, é quase um mandamento, não? E vamos falar dessa escritura de novo e como podemos utilizá-la, aplicá-la de maneira prática em nossas vidas. Pode passar, por favor. Em la última vez, pode passar, uma coisa que eu destaquei é que muitas vezes, quando temos contato com essas escrituras, muitos padres pensam que é necessário cambiar imediatamente. E o que é importante nós pensarmos é que tudo deve ser feito pensado, não? Depois de orar e compreender a situação diante do Senhor. Como parejas, nós devemos orar muito, né, por esses cambios que devemos fazer para que a mensagem seja transmitida a nossos filhos. Então, nós estamos falando de fazer algo sem sabedoria, tomar decisões precipitadas. Estamos falando de cambiar nossas vidas bajo muita oração.
para que a palavra de Deus seja gravada em los corazones de nossos hijos. Então, eu me gostaria muito de repetir isso, não? Não estamos falando de cambios muito rápidos, pero cambio que vai ocorrer mediante muita oração, leitura da Bíblia e conselhos, não? A próxima, por favor. Como dissemos, é cambiar pneumático com o coche com o coche, dirigindo o coche, não? Então, é uma coisa difícil, pero a gente fazendo isso e com Deus nós podemos fazê-lo também. A próxima. Uma coisa importante que hablamos anteriormente é que muito das coisas que nós hacemos viene da cultura do mundo. E muitas vezes nós não compreendemos que estas coisas dificultam nossa relação com nossa família, dificultam o processo de transmissão de conhecimentos a nossos filhos. Então, é necessário, em primeiro lugar, identificar, não sei se compreende, identificar o que é malo em la cultura mundana e que está sendo difícil esse processo de transmissão de conhecimento da palavra de Deus, de costumbres cristianos a nossos filhos. Então, é necessário abandonar sabiamente o estilo de vida mundano, um estilo de vida mundano que hoje busca o prazer, o entretenimento, o dinheiro, sacrificando a relação com Deus, o cuidado com a esposa e a educação de los filhos. E como eu disse, às vezes é necessário cambiar a rueda mientras o coche está em marcha. Próximo. Essas duas escrituras são importantes para que possamos meditar. Coríntios 15, 19. Se solamente para esta vida esperamos em Cristo, somos os mais dignos de lástima de todos os homens. E 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Deus e o mundo inteiro está bajo el maligno. El domingo, creio que mencionei acerca disso. Muitas vezes nós miramos ao mundo e creemos que o mundo é bueno. E miramos ao mundo e pensamos, não há nada de mal em certas coisas que nós vemos no mundo. Pero uma coisa que devemos ter em nossas mentes é que o mundo não é de Deus. O mundo é del maligno. Então, necessitamos, como falei domingo, mirar o mundo e com as lentes da palavra de Deus para poder escolher lo que é bueno a los ojos de Deus. Este é um processo que devemos fazer, porque mesmo que nós, eu sou cristiano há 29 anos, pero em los últimos anos tenho descoberto em meu caráter, em minha visão, muita coisa que, na verdade, não são espirituais, são coisas que foram construídas ou adquiridas del mundo, mesmo estando há tanto tempo em la igreja. Hoje estou descobrindo essas coisas. E nós devemos, por meio de oração, por meio da leitura da Bíblia, reconhecer essas coisas que são mundanas e que estão em nossas vidas, afetando nossa relação com Deus e a construção da relação com Deus de nossos filhos. Próxima, por favor.
como leemos, ¿no? Sométanle todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal, toda clase de mal. Incluso, por ejemplo, vamos falar adiante, el entretenimiento, por ejemplo. Há muitas coisas em las quais nós invertimos muito tempo, pero não ajudam em nossa espiritualidade, em nossa relação com Deus, incluso de nossos filhos. La próxima, por favor. Então, não podemos viver de acordo com a cultura do mundo. A relação com Deus, a enseñança de nossos filhos são prioridade. Ter uma vida de oração e enseñança a nossos filhos é a vontade de Deus. Devemos organizar nossas vidas para que nossa relação personal com Deus e nosso tempo de enseñança com nossos filhos ocupe cada vez mais tempo em nossos cotidianos. A próxima, por favor. Então, como falei antes, nós devemos cambiar a rueda mientras que o coche está em marcha, não? E é o que estamos tentando fazer aqui em casa há alguns anos. Então, Cristina vai compartilhar um pouco. Ela escreveu, como eu, ela escreveu, vai ler e Valéria vai fazer uma tradução para nós todos. Obrigada. Boa noite, irmãos. Gracias. Buenas noches. No, buenas noches. É uma honra falar um pouco da nossa fé com os irmãos paraguaios tão queridos para nós. Bueno, es una honra poder hablar con los hermanos paraguayos, para ellos. Lo presente. Aproveito para mais uma vez agradecer vocês por cuidarem da nossa filha Paula e também do meu marido Anderson, aí do Paraguai. Eles aprovecha para agradecer. Sí, continúa eso, acho que entienden, ¿no? Sí. Entende? Ok, eu vou dando umas pausazinhas. Sobre este assunto, eu acredito que o Espírito Santo de Deus tem nos conduzido a esta mentalidade de valorizar o nosso lar com os nossos filhos. Ella dice que cree que el Espíritu Santo de Dios le está conduciendo a cambiar la mentalidad, a valorizar el tiempo en la casa, en el hogar y con los hijos. Antes mesmo de ter essa convicção clara de Deuteronômio 6:7, já havia em nós o bom senso de não sermos totalmente ausentes. Fazíamos um revezamento para ficar com a Paula, para que ela não permanecesse, para que ela permanecesse o menor tempo possível longe de nós. Antes de tener esa convicción clara de Deuteronomio 6:7, ella ya estaba en ellos el pensamiento de no estar totalmente ausentes. Ellos hacían ellos siempre revisaban para tratar de estar con Paula, para que ella permaneciese el menor tiempo posible lejos de ellos. Mas hoje essa escritura se tornou ainda mais clara sobre a vontade de Deus para as famílias, que os pais possam passar tempo real com seus filhos, tempo em abundância, para ensiná-los a colocar Deus no centro e torná-lo conhecido. Dice que hoy esa escritura sí se volvió aún más clara que la voluntad de Dios para las familias, que los padres pasen tiempos reales con los hijos, tiempos en abundancia, para enseñarlos y colocar a Dios en el centro y hacerlo conocido.
Diante disso, dessas convicções, eu já havia decidido deixar meu trabalho, ainda que sofrendo muito e muito dividida também. Comecei a orar, né, por um módulo de home office, que eu pudesse ficar mais tempo em casa e conseguir um dia com a promessa de aumentar para mais um dia, para 2 dias. Desta forma, estamos conseguindo conciliar o lar, nossa presença e cuidar da nossa filha. En cuanto a esto, ella había decidido dejar el trabajo, aún sufriendo y sintiéndose dividida, comenzó a orar por eso, para tener el trabajo trabajo en casa, home office, y conseguir un día con promesa de aumentar para un día más. De esta manera están consiguiendo conciliar el hogar y la presencia y el cuidado con la hija. Están consiguiendo conciliar el... Graças. Hoje temos amadurecido bastante na convicção de que o ideal é viver da forma como o nosso Deus aconselha claramente nas Escrituras. E agora podemos também, a partir dos nossos próprios erros, ajudar outras famílias definindo os papéis de cada um na família. Hoy dice que maduraron en esa convicción de que lo ideal es vivir de la forma como Dios aconseja claramente en las Escrituras. Y ahora pueden también aconsejar a partir de sus propios errores, ayudando a otras familias. Sim, isso. Aqui em BH estamos começando um tempo. Aqui em BH estamos começando ter tempos com as mulheres mais velhas, ensinando as mais novas na culinária, no cuidado do lar, no amor pelos seus maridos, como aconselha Paulo nas cartas de Tito 2, de 3 a 5, que fala: as mulheres mais velhas sejam mestres do bem, para que ensinam as mulheres mais novas. Dice que en Belo Horizonte ellos están comenzando un tiempo en que las mujeres más adultas enseñan a las más jóvenes en la parte culinaria, en el cuidado del hogar, en amar a sus maridos, como aconseja el apóstol Pablo en la epístola de Tito 2, del 3 al 5, que dice: de manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honra a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deben enseñar a otros lo que es bueno. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes, amar a sus esposos y a sus hijos. Sí. Inclusive, temos um tempo especial agora com as mulheres no retiro, com o tema Laços e Sabores para a Eternidade. E aqui em casa, com a Paula, também tenho procurado viver isso de forma prática. Tenho buscado introduzi-la nas responsabilidades do lar, ensinando que a casa é responsabilidade de todos nós. Ela participa no cuidado do quarto, na organização das suas roupas e pequenas tarefas simples. Confesso que não é fácil. Muitas vezes ela não gosta, ela resiste, faz cara feia. E para mim também não é fácil, é difícil, não é confortável insistir, mas tenho entendido que ensinar responsabilidades também é uma forma de amor.
E não é apenas sobre tarefas, é sobre formar caráter. Amén. Dice que ahora inclusive están teniendo un tiempo especial con las mujeres en un retiro que el tema es lazos y sabores para la eternidad. Y ahí en su casa, con Paula, ha estado procurando vivir eso de forma práctica. Estuvo buscando introducirla en las responsabilidades del hogar, enseñando que la casa es responsabilidad de todos nosotros. Ella participa en el cuidado del cuarto, la organización de sus ropas, en pequeñas tareas simples y confiesa que no siempre fue fácil y muchas veces ella no le gusta, resiste, hace mala cara y para ella, para Cristina también no es tan confortable estar insistiendo. Pero ella entiende que enseñar responsabilidad es también una forma de amor. No es apenas sobre hacer tareas, es sobre formar un carácter. Isso. E no meio dessas pequenas coisas, estamos ensinando valores eternos, estamos mostrando que o lar é um lugar de aprendizado, de crescimento e de discipulado. E assim, pouco a pouco, vamos construindo uma família que deseja honrar a Deus em tudo. Amém. En medio de estas pequeñas cosas estamos enseñando valores eternos. Estamos mostrando que el hogar es un lugar de aprendizaje, de crecimiento y de discipulado. Y así, poco a poco, vamos construyendo una familia que desea honrar a Dios en todo. Amén. Gracias. Amém. Graças. Amém. Graças, Valéria. Amém. Obrigado, Valéria. Jimena, pode passar, por favor? Filhos, hijos, hermanos, son herencia de Jehová, herencia del Señor, cosa de estima el fruto del vientre. Es una cosa que nosotros necesitamos inculcar en nuestra iglesia, porque por mucho tiempo nosotros no hablamos acerca de eso, pero la Biblia siempre habló de esto. Entonces, es algo que nosotros debemos empezar a insistir, a inculcar, para que enseñemos isso a nossos hijos. A la próxima, por favor. Então, volvemos a inculcar Deuteronômio 6, 4, 9. E pode passar a próxima? Eu quero volver a essa escritura, as escrituras da última classe, não? Último viernes, porque aqui estamos falando acerca da tentação de Jesus. E como aprendemos na classe de viernes, neste caso, Jesus foi tentado por Satanás 3 vezes. E em todas as 3 vezes, Satanás intentou que Jesus utilizasse seu próprio poder para seu próprio benefício. Uma coisa que é interessante é que se nós desejamos cuidar de nossa família, tanto o padre quanto a mamá, uma coisa que vamos ter que fazer é imitar Jesus. Porque muitas vezes vamos ter que deixar o desejo de satisfazer nossas próprias vontades para, em sacrifício, fazer o trabalho de enseñança de nossos filhos. Me recuerda quando Paula era pequena, e eu estava em computador, na internet, assistindo notícias, lendo notícias, e outras cositas mais, e Paula chegava perto de mim, buscando minha atenção. E um dia percebi que deveria sacrificar meus prazeres pequenos, como ler algo na internet, algo que me gostava, nada importante, mas era necessário sacrificar
mis placeres, mis desejos, para dar atenção para minha hija. Isso é ser padre. Eu tenho só uma hija. Os antigos tinham 5, 10, 15 hijos. 15 hijos. Então, eu penso, toda a vida de los antigos se quedava para seus filhos. 15. Não? Então, necessitamos mirar para o exemplo de Jesus, porque aqui, nosso objetivo é passar a mensagem que recebimos acerca de Deus e gravá-la no coração de nossos filhos. É um trabalho que tem que ser muito bem feito. Pode passar, Birmena. Graças. Porque o Hijo del Hombre não vino para ser servido, sino para servir e para dar sua vida em resgate por todos. Nós compreendemos que necessitamos imitar a Jesus, pero necessitamos imitar a Jesus empezando em nossas casas. Correto? La próxima, por favor. Nós, como padres, necessitamos buscar uma relação viva com Deus. Nós, como padres, necessitamos ser amantes, estudiantes da palavra de Deus. A leitura e a oração são o fundamento de nossa relação com Deus e a fuente de alimento espiritual para nós e nossas famílias. Às vezes, me perguntam acerca de livros, e me vou mostrar alguns ao fim, pero o livro mais importante é a palavra de Deus, é a Bíblia. Este é o mais importante. Há muitos livros cristianos, não cristianos, livros seculares, acerca de criança, de criação de filhos, não? Pero o mais importante é a palavra de Deus. Porque a palavra é inspirada por Deus. E se nós estamos orando, Deus vai revelar muitas coisas que nós devemos ensinar a nossos filhos. Pode passar, por favor. Então, como podemos inculcar a palavra em los corações de nossos filhos? Uma coisa que devemos começar a meditar. Nos veem nossos filhos orando e passando tempo com Deus? Eles nos veem lendo a Bíblia? Eles nos veem praticando a palavra? Hemos logrado equilibrar nosso trabalho e entretenimento com nossa relação com Deus? Não importa nossa situação atual, com Deus sempre podemos pensar de novo. Necessitamos passar o maior tempo possível com Deus e com nossos filhos. Esta é uma decisão que devemos tomar. Tomar decisões que nos levem a dedicar mais tempo a nossa relação com Deus e com nossos filhos. Próxima, por favor. Não sei em los países hispânicos, em Paraguai, pero em Brasil, a vezes as pessoas falam de tempo de qualidade, que seria como, você trabalha todo dia, pero quando estiver com tus filhos, com tua esposa, meia hora, 15 minutos, você vai ter um tempo de qualidade. Pero uma coisa que eu he aprendido de um livro, e na prática, um livro de Ted Tripp, que é muito bueno, pastoreando o coração da criança. Eu não creio que compreende, não? Pastoreando o coração da criança. Só existe o tempo de qualidade, só existe em meio a muito tempo em quantidade. Há que invertir tempo com nossos filhos. Isso é uma coisa que nós vivimos com
com Paula, por exemplo. Às vezes estamos viajando, por exemplo, já hicimos viagens muito longas de coche, por exemplo, muitas horas, muitos dias viajando, e depois de um bom tempo, Paula começa a falar de seu coração, porque estamos muito tempo com ela. E é o mesmo em casa, quando estamos juntos, depois de muito tempo, porque as coisas não são automáticas, nós não podemos mirar um no outro, e agora vamos ter um tempo de qualidade, abre seu coração. Isso não é possível. Não é possível. Temos que ter tempo em quantidade. Invertir tempo, abandonar outras coisas para mirar nossos filhos, nossa esposa, nossa família. Próxima, por favor. E temos, como dijo antes, temos que tomar decisões com muita oração. Que vamos a deixar atrás para ter tempo? Será que vamos deixar a prensa, a rádio, o cine, a televisão, a vida urbana? Eu conosco irmãos que estão vivendo lejos da cidade para ter mais tempo com sua família. A escola, muitos filhos quedam todo o dia na escola. Isso não é bueno para nossa relação com eles, não? Vamos deixar os sonhos profissionais, o desejo de bienes materiais, o desejo de dar-lhes o melhor a nossos filhos, pero dar-lhes o melhor materialmente. Las guarderías, los ginásios, la internet, los videojuegos, Netflix, Pokémon, TikTok, el entretenimiento sin fin. Paulo está aqui atrás. Pode passar, Rimina, por favor. A Escritura em Deuteronômio nos ensina que devemos inculcar a palavra continuamente a tus filhos. Habla-lhes de ellas quando estés em tu casa, e quando vais por el caminho, e quando te acuestes e quando te levantes. Quando leemos isto, a impressão, a ideia era que nós passássemos todo o dia com nossos filhos, com nossa família. E esta era a realidade da maioria das pessoas hasta a Revolução Industrial, por exemplo, que tanto o homem quanto a mulher trabalhavam em casa ou cerca de casa. Depois da Revolução, o homem começou a sair, a mulher se quedava, e depois aí de uns 80 anos, com o feminismo, homem e mulher não estão mais em casa. É um grande problema para a enseñança acerca da palavra de Deus a nossos filhos. Pode passar, Jimena, por favor. Então, como podemos inculcar a palavra nos corações de nossos filhos? Primeiro, como falei antes, temos que passar muito tempo com eles. Isto resulta em que, com muita oração, devemos começar a eliminar, a sacar de nossas vidas coisas que tomam tempo e não são necessárias, ou são muito menos importantes que a ensinança espiritual de nossos filhos. Nós, como padres, especialmente o homem, temos a responsabilidade de manter a casa materialmente, com a comida, não? Pero também, como homens, somos aquele que vai à frente para manter espiritualmente a casa. E pensando em Deuteronômio 6, 4, 9, uma coisa importante, muitas vezes na nossa igreja, habla-se muito acerca de devocionales, que tem que ter um devocional um dia específico da semana,
e marcado, que não pode, que tem que ocorrer toda semana. Isso é muito bueno, muito bueno. Pero se miramos em Deuteronômio, na verdade, lo melhor, lo correto, é que nossa vida seja um devocional, todo o tempo. Porque quando estamos em casa, passando muito tempo juntos, vamos ter inúmeras oportunidades de compartilhar coisas a respeito da palavra de Deus. Muitos eventos vão ocorrer, muitas coisas, problemas, conflitos, e todo pode ser utilizado para aprendizado da palavra de Deus. Podemos usar, Deus está em todo. Então, é bueno ter devocionais, se vocês têm, mantenham, pero empece também a pensar em Deuteronômio, a ensinar todo o tempo, em toda a oportunidade, porque sempre haverá oportunidades em el convívio. E outras cositas muito importantes, porque ela passado, no passado, nossos antepassados ensinavam hasta as profissões para seus filhos. E ensinar seus filhos. Toda parte, isto é o processo de ensinança de responsabilidades na casa é muito importante. Importante ensinar-lhe responsabilidades como limpeza, construir ou ensamblar coisas juntos, os chicos, não? Hacer muebles, pintar uma parede de um color novo, ensinar a fazer um trabalho pesado para os filhos, para os homens, não? Para as chicas, ensinar-lhes, como Cristina falou um pouco antes, responsabilidades às mulheres mais jovens: cocinar, lavar, planchar, cuidar de beber, poner a casa, poner a mesa. Beleza não põe na mesa, não? Recordam? Aprender a coser, ensinar-lhes uma habilidade específica aqui nesse trabalho em casa. Por exemplo, aí alguns irmãos trabalham de casa. Por que não ensinar um pouco do seu trabalho para seu filho? Por que não? Na verdade, eu estou ensinando a Paula, né? Cristina é designer gráfica e está ensinando a Paula acerca de design, por exemplo. Incluso Paula está fazendo vídeos para uma empresa acerca de casa. Então, editando, fazendo edição de vídeos. Entende? Compreendem? Uma coisa importante também que estamos fazendo aqui na igreja, fazer trabalhos voluntários, ajudando irmãos e irmãs em seus hogares. Um irmão pode necessitar de fazer uma pintura em sua casa. ¿Por que não chamam os jovens, os chicos, e vão ensinar a eles a ser todo junto, ajudar o irmão e, ao mesmo tempo, aprender uma habilidade nova? Em todas essas atividades que hacemos juntos, dedicaremos tempos e teremos oportunidade para falar sobre a fé e sobre nosso Deus com nossos filhos. A próxima, por favor. Esto es una placa de pedra que foi encontrada em Pompeia, onde o Vesúvio, houve uma erupção em Vesúvio que creio que todos conhecem a história de Pompeia, não? Isto foi encontrado em Pompeia. Isto é o que era uma oficina de metalurgia, e a coisa mais interessante é que naquela época os niños se quedavam juntos com seus padres. Então, os niños já cresciam compreendendo o que era um trabalho, não? Claramente, a maioria aprendia o ofício de seu padre.
Essa é a ideia. Com os israelitas era o mesmo. Davi certamente aprendeu a ser um pastor com seu padre. Sempre foi assim. Hoje delegamos, passamos isso para a escola. Pero muita coisa interessante podemos ensinar a nossos filhos, não? Incluso, em alguns casos, nossa profissão. Meu abuelo, por parte de madre, ensinou a profissão para cerca de 7 tios meus. Todos trabalharam com a mesma profissão de meu abuelo toda a vida. E tiveram vidas buenas, confortáveis, não ricos, pero em condições muito buenas. Tudo aprendido, ensinado em casa. La próxima, por favor. E uma coisa importante é que muitos padres tratam os filhos como se eles fossem invitados em sua própria casa. Ustedes não devem ser como empregados de ellos. Devem chamá-los à responsabilidade de cuidar da casa. Isso é uma coisa importantíssima. Eles não podem ser como hóspedes invitados, pero como responsáveis, a parte responsável da casa também. Próximo, por favor. Isto que falei antes, estávamos construindo uma escalera neste terreno, porque estávamos meses depois nós hicimos um grande plantio de árvores neste lugar, pero necessitávamos construir uma escalera, porque era um terreno muito com muita declividade. Então, chamávamos, há vários jovens, nós tomamos cerca de um mês para fazer isto com vários jovens da igreja, fazendo trabalhos manuais, e estamos sempre com mais viejos e mais jovens fazendo esse trabalho. La próxima, por favor. E aqui foi o dia de plantio, depois que os homens prepararam todo, as mulheres foram todos juntos, mulheres mais velhas, mais novas, e hicimos o plantio. Plantamos como 300, 400 árvores no dia. Además a isso, né, como Cristina falou, nós estamos tentando fazer o mesmo com as mulheres em tarefas da casa, para cocinar, para pretendemos costurar e outras cositas mais. Coisas de mulheres fazendo coisas de casa, homens fazendo trabalhos mais pesados, permitindo convívio, porque incluso muitos homens de minha geração não tiveram esse tipo de experiência. A próxima, por favor. E agora estamos caminhando para o final. Padres, busquem seus filhos de los 15 a los 80 anos. O que quero dizer com isso? Muitos de nós podemos ter filhos que cresceram na igreja, pero hoje já não estão mais na igreja e estão no mundo. Me gostaria de falar pouquinho acerca de Agostinho, San Agustín. A igreja, os católicos chamam de San Agustín. Para nós, só Agostinho de Hipona. Ele foi bispo de Hipona e um dos maiores padres da igreja. Agostinho, teve uma conversão muito tardia e apesar de haver levado uma vida de libertinagem e imoralidade desde muito jovem, sua madre, Mônica, teve uma forte influência em sua conversão. Ele se convertiu em um dos maiores, como falei, filósofos ou doutores da igreja. Martim Lutero foi um monge
agustiniano. Entonces, la idea aquí, padres, y en la última vez, el último viernes, nos perguntavam acerca de seus filhos, não, que aún não haviam se convertido. E a mais, nós como padres não podemos se rendir, não se rindam acerca de isso. Não importa sua idade, temos sempre que jamais deixar de orar e exortá-los. Me vou a ler um texto acerca de Mônica, tem dois, mas me vou a ler só um. Pode passar. Mônica era a madre de Agostinho, e Agostinho escreveu um livro, pode passar, escreveu um livro chamado Confissões, que é Confissões de Agostinho. Há a versão em espanhol, certamente há em PDF, e é muito interessante, porque ele foi um dos padres da igreja, de nossa igreja cristiana. Este é uma página do livro que ele habla acerca de sonho de sua madre, não? Que está escrito assim: pero estendiste tu mano desde lo alto e resgataste mi alma de este abismo de oscuridad, mientras mi madre, tu fiel sierva, lloró por mí ante ti, mucho más de lo que otras madres suelen llorar por los cadáveres de sus hijos, pues vio la muerte de mi alma con la fe y el espíritu que había recibido de ti. Y la escuchaste, Señor, la oíste, e não depreciaste suas lágrimas, que, fluindo copiosamente, regaram a terra bajo sus ojos, donde oraba. Isto, hermanos, esta senhora que viveu mais de 1000 anos atrás, tinha uma clareza muito grande do mundo espiritual, porque uma coisa que, por isso, necessitamos ser tão mais profundos com Deus, não? Porque a vezes as distrações nos impedem de compreender a gravidade de la condição espiritual de nossos filhos, não? Então, o que me gostaria de animá-los é serem muito próximos de Deus. Orar muito, ler muito a Bíblia, para ter esta mesma convicção e esta mesma fé. As lágrimas de Mônica produziram um dos padres da igreja, um homem que era devasso, que vivia em libertinagem, que foi bautizado já tarde, pero sua fé, por meio de sua fé, de sua madre e da misericórdia de Deus, isso nascer um homem novo cujas ideias influenciam nós outros hasta hoje. Pode passar. Hijos, busquem a seus padres. Não repreendas ao anciano, sino exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Pode passar. Me dirijo agora, hermanos, a ustedes que aún tienen padres, tienen tios, tienen madres, que aún não são convertidos. Pode passar a próxima. Esta é uma coisa que eu estou fazendo há alguns anos. Esta foto é de meus tio-abuelos, minha tia-abuela e meu tio-abuelo, que já faleceram. Eu me aproximei de eles há mais de 20 anos
e aprendi muito com eles. Aprendi incluso acerca da fé. E é uma coisa que nós devemos fazer, hablar de Deus para as pessoas. Mi tio abuelo, em certo momento, estava um pouco descrente acerca da fé, e uma vez me perguntou: "Você tem certeza que Deus existe?" E eu lhe digo: "Sim, sim, Deus existe." Que estava um pouco com a fé fraca, embora por toda a vida foi um homem de muita fé. Pode passar. E este era meu padre, que faleceu há quase 5 anos. Eu sei que às vezes é muito difícil falar de la fé com nossos padres, pero nós devemos tentar fazê-lo. Devemos fazê-lo. Às vezes eu confesso que às vezes não tinha coragem de falar umas coisas com ele. Pero um pouco antes de morir, ele me chamou e tivemos uma conversa tão buena, acerca de pecados, muita coisa que ocorreu em nossa relação ao longo da vida. E ao final, ele me pediu perdão. Eu lhe disse: "Padre, já o senhor está perdonado há muito tempo, padre." Então, devemos, o tema acá é: padre, busquem seus filhos, pero também hijos, busquem seus padres. Busquem seus padres. La próxima, por favor. Necessitamos volver a falar de Deus com nossos padres, aqueles que aún os têm, e nossos familiares. Orar por eles, por sua salvação. Orar por valentia e sabedoria, porque eu compreendo que às vezes somos um pouco. Eu fui cobarde muitas vezes, mas não temos que enfrentar isso, não? Necessitamos difundir a mensagem entre nossos filhos e familiares, porque é um chamado do Senhor. Próxima, Jimena, por favor. E é interessante porque o padre sempre grava uma marca em nós outros. Todo padre deixa uma marca, uma huella em seu filho. Eu, por exemplo, tenho uma huella em meu ventre, em meu estômago, igual la de meu padre tinha. Ele dizia que era seu sello, demonstrando que eu era seu filho. Deixou também um coche para mim, músicas favoritas gravadas em minha memória e outras huellas em minha forma de falar, em meu caráter. Sus amigos, quando me hablam, dizem que parecem falar com meu padre. Pero Deus deixou su huella em nós mediante a sangre de Jesus. E esta é a huella mais importante que devemos deixar para nossos filhos, netos, bisnetos e todas as gerações venideiras. Pode passar. A última escritura. E Deus os enviou ao profeta Elias antes que venga o dia de Jeová grande e terrível. Ele hará volver o coração de los padres hacia los hijos e o coração de los hijos hacia los padres. No sea que eu venga e castigue a terra com maldição. Então, é isso, hermanos, que eu tinha a compartilhar com vocês. Muitas graças. Que Deus los bendiga.